Olá, eu irei apresentar meus resultados da análise da série temporal Redução de Veículos Automotivos no Brasil, que é uma série longa de 30 anos. Para fazer a análise de estacionalidade, a de Froller, que calcula pelo seu pedido, para os períodos bimestrais e trimestrais, a primeira coisa que eu precisei fazer foi o recenter, né, para o bimestral, pegando a média de 2 meses, e gerei uma nova série em cima dessa, né, que é a série bimestral, com os dados bimestrais da série original. Com isso, calculei a estacionalidade da série bimestral, encontrando o valor de P, que é o valor que a gente analisa para dizer se a série é estacionária ou não, de 0,33. O que indica que a série não é estacionária, porque para ela ser estacionária, classificada como estacionária, ela tem que esse valor de P tem que estar abaixo do valor crítico de 0,05. Como esse valor ficou acima, a série é não estacionária. Porém, ela não indica também um forte valor de não estacionariedade. Ela é uma série ali que a gente não pode tirar muita conclusão dela em relação à estacionariedade. Fiz o recântaro para trimestral e também calculei, né, analisei a estacionariedade da série trimestral, encontrando o valor de 0,31, assim como a série bimestral. Ela não é uma série estacionária, mas também não tem valor significativo que a gente consiga tirar grandes conclusões, fazer várias análises em relação a isso. Beleza, próximo passo é fazer uma análise de tendência a partir das janelas móveis, né? Então, eu simulei, para esse caso, 2 valores de janelas móveis para a série bimestral. O primeiro valor foi de 10 bimestres, eu calculei a série, né? Calculei a média móvel e plotei o gráfico da série bimestral original, né, que eu gerei lá em cima, com a série de janela móvel, que é essa linha laranja. Também veio a previsão móvel, que está em verde. E também calculei o erro quadrático dessa janela móvel. A segunda simulação que eu fiz para a série bimestral foi de 16 bimestres, mesmo procedimento, calculei a média bimestral dessa janela, plotei em azul a série bimestral, em amarelo a série com a janela móvel e em verde a previsão móvel. Também trouxe o erro quadrático para essa janela. No período trimestral, eu fiz duas simulações também. A primeira foi com 5 trimestres e calculei a janela móvel e plotei a série trimestral e a série da janela trimestral de 5 trimestres em laranja. Tá aí a diferença. Trouxe também o erro quadrático para essa janela. Simulei com 15 trimestres. Também fiz a mesma plotagem, a gente pode até perceber que ele começa a se distanciar, né, da série bimestral, da série que originou, enfim. E aqui também eu não mostrei nos outros, né, mas aqui a gente consegue ver esse espaço de trimestre. Ele não começa junto onde começa a linha do gráfico do azul. Ele dá esse espaçamento, esse recuo, que é o cálculo dele, né. Enfim, trouxe o erro quadrático também para essa janela. E aqui eu avaliei o erro quadrático de todos. Aí eu fiz uma formulazinha para me trazer em ordem crescente os erros quadráticos dessas 4 simulações que eu fiz, para saber aonde eu tinha o menor erro quadrático. E a série que me trouxe, a série de janela móvel que me trouxe o menor erro quadrático foi a série da janela móvel de 5. Em seguida, a série da janela móvel de 10, né? Primeiro trimestral, segundo trimestral. O que indica que quanto menor a janela, o meu erro se torna menor. Então, provavelmente, esse ajuste de janela móvel ele deve ser feito com números menores, porque quando a gente aumenta esse ajuste, ele vai aumentando o erro quadrático. Esse EQM é um critério muito utilizado para avaliar a qualidade das previsões. Então, por isso que a gente calcula ele e traz ele para saber
onde é o melhor lugar, onde é o melhor lugar para estacionar nossa janela. A terceira questão foi uma análise de sazonalidade e de tendência. Então eu trouxe propor um gráfico, né, da série toda. Então foi a série original dos 30 anos. E aí eu trouxe a tendência, a série está em azul, né? E eu trouxe a tendência nessa linha laranja, a tendência veio acompanhando de fato a série, né? Só que nesse gráfico é muito difícil a gente conseguir fazer uma análise de tendência de fato, porque ele traz muitos anos, né? Na verdade, a tendência nesse gráfico ela não está óbvia, né? Ele sobe, ele desce. Então, o que eu fiz depois? Vamos trazer em partes para a gente avaliar com datas menores. A sazonalidade veio aqui embaixo e ela se mostrou ser bem coerente. Ela se mostrou sempre bem constante, né? As flutuações dela sempre se mostraram com pico e com uma queda, né? Pico e queda. E parecia um período bem constante, né? Pico e queda, pico e queda. Então, assim, quando eu decompus esse gráfico em dados, em datas menores, a análise ficou melhor. Vamos lá. Então, foi pedido até na questão para fazer dos últimos 12 meses, mas eu não consegui gerar esse gráfico dos últimos 12 meses, porque quando eu tentei gerar o gráfico dos últimos 12 meses, foi constatado o erro que indicava que para fazer essa decomposição sazonal, requeria pelo menos 2 ciclos completos para funcionar corretamente. Então, eu fiz essa análise para 24 meses. Aí está a decomposição dessa série para 24 meses. Aqui está a série, aqui a tendência, e aqui nessa decomposição de 24 meses, a tendência ficou muito boa de analisar, porque fica claro que ela tem uma tendência de aumento, né? Aumento na produção. Então, como eu falei, no gráfico maior, a gente não conseguiu ver essa tendência clara, mas aqui ficou claro de ver essa tendência de aumento. A sazonalidade, ela se mostrou constante, como eu disse, um pico, outro pico, aí uma queda maior, e aqui ele veio um pico, outro pico, uma queda maior, então se mostrou bastante constante. A sazonalidade e as flutuações dela se mostraram bem bacanas. E aqui eu fiz uma última decomposição para os últimos 60 meses, só para confirmar as tendências, as coisas que eu tinha analisado no primeiro. A tendência realmente para os últimos 60 meses ela fica difícil de ser constatada. Ela vem lá de cima e depois ela cai, depois ela sobe, mas sobe e não sobe tão certamente, assim, não é nítido de ver esse aumento dela. Mas ficou interessante ver que é importante a gente dividir por datas e fazer uma análise parcial de cada data. E a sazonalidade se mostrou altamente constante, as flutuações dela altamente constantes, altamente periódicas, mostrando esse pico dela, essa queda dela logo no começo do ano, o pico dela na metade do ano, depois ela vai baixando de novo e assim se manteve a queda no começo do ano, chegando aos seus maiores valores de produção na metade do ano e descendo de novo depois no final do ano. Então ela se mostrou muito constante, foi bem bacana fazer essa análise. E é isso, fiz minhas conclusões aqui, escrevi um textinho, depois o professor pode dar uma lida. Mas é isso, foi bem bacana fazer essa análise dessa série temporal e ver como a gente pode achar valores diferentes dependendo da data que a gente pega para analisar. Foi bem bacana.